até o verso 4, diz assim: Antigamente, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. O Filho que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, sustentando todas as coisas pela palavra poderosa, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo-se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que eles. Vou continuar o 5, diz assim: pois a qual os anjos, Deus em algum momento disse: você é meu filho, hoje te gerei. E outra vez diz: eu lhes serei pai e você será meu filho. Amém? Ou seja, aqui a carta aos Hebreus, essa carta aqui, as pessoas já cogitaram a respeito dessa carta, de quem seria o autor, mas não temos um autor definitivo dela, porque ela não revela o nome de nenhum autor das cartas. Por isso essa carta aqui, o autor dela é desconhecido. E essa carta é datado de 70 depois de Cristo, no período em que Jerusalém foi invadido e destruído pelos romanos. Amém? Mas nós sabemos que toda a Escritura é suficiente para instruir o homem. Toda boa obra é inspirada por Deus. E se colocaram aqui, é porque entenderam também que ela é inspirada por Deus. Amém? E o texto começa assim. Essa carta dá início dizendo que antigamente Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Ou seja, Deus muitas vezes revelou a sua palavra através dos profetas no Antigo Testamento. Muitos profetas foram levantados e Deus falava àquelas pessoas no Antigo Testamento. De várias maneiras isso foi falado. Deus usou homens no passado para falar. E essa revelação, ela não parou ali, ela foi progressiva. Mas progressiva até Jesus. De Jesus em diante não tem progressividade, porque ela diz assim: aos nossos pais pelos profetas, mas nos últimos dias. Quais são os últimos dias? Os últimos dias se refere à primeira vinda de Jesus até a segunda vinda, quando ele vier. Esses são os últimos dias. Ele vai assim: mas aos últimos dias ele falou pelo Filho. Ou seja, a última revelação de Deus, ela veio através do Filho de Deus. E essa revelação trazida pelo Filho de Deus foi escrita, o qual nós temos aqui a revelação completa, tanto as dos profetas, como também a do Filho de Deus. Nós temos toda a escrita das Escrituras em nossas mãos. O que isso significa, irmão? É que nós não precisamos de outra revelação que não esteja aqui. Amém?
Qualquer outra revelação, qualquer outro profeta que se levantar no meio de nós, trazendo uma nova revelação, dizendo que foi da parte de Deus, que nós não acreditamos nisso. Amém? Porque não há outra revelação que vai servir de ensinamento para nós nessa caminhada cristã. Entendeu? Experiência pessoal não pode ser colocada como revelação de Deus para ensinamento para nós. Amém? Aí ele diz assim, ultimamente ele falava pelos profetas, aos nossos pais, agora fala por meio do Filho. Tem aqui, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas. Ou seja, Cristo Jesus, o nosso Senhor Jesus Cristo, que nós consideramos como Messias, que nós cremos que é o Messias da promessa. Este Jesus, nosso Senhor, ele herdou todas as coisas do Pai. O Pai entregou toda a autoridade em suas mãos, todas as coisas. Inclusive, ele é o autor de todas essas coisas. Pois no princípio, ele era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Está falando da pessoa de Jesus, e vai dizer assim, ele criou todas as coisas subsistem por ele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Ou seja, foi o nosso Senhor Jesus que criou todas as coisas. Ou seja, ele é eterno. Ele estava desde o princípio. Amém? E ele vai dizer também que além de ele ter herdado todas essas coisas, ele criou um universo. Foi o que eu acabei de dizer. Verso 3 vai dizer assim, o Filho é o resplendor da glória de Deus. Ou seja, Jesus, o próprio Jesus se declarou muitas vezes ser ele Deus. E nós vemos na Bíblia que ele vai dizer, se você quer ver o Pai, quem vê o Filho, vê o Pai. Ou seja, se você quer ver o Pai, se você quer ver Deus, olhe para o Filho de Deus. Ele é a expressão exata, a imagem visível do Deus invisível. Nós não vamos ver o Pai se não for através do Filho. Entendeu? O Filho de Deus, nosso Senhor Jesus, é a imagem exata, é o esplendor, ele reflete a glória de Deus, a glória do Pai. Amém? E ele diz assim, sustentando todas as coisas pela palavra poderosa. Eu estava estudando na outra Bíblia, fala outro texto. Pela palavra do seu poder. Pela palavra poderosa. Depois de ter feito, pela palavra poderosa. Ou seja, a ideia aqui, que ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, é que o universo, irmão, ele não está à deriva. Não é algo solto no mundo, no meio do nada, e vivendo por conta própria. O universo não é sustentado por leis próprias. O universo é sustentado por Cristo. O próprio Senhor sustenta o universo. Ele é que mantém o mundo. Ele é que sustenta todas as coisas. Ele é que está reinando. Ele é que rege todo o nosso universo. Esse universozinho, o qual, segundo os estudiosos, vão dizer que ele tem mais de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. Esse pequeno universo que Deus mede a palmo, Cristo sustenta ele pelo poder da sua palavra, pela palavra do seu poder. Amém? Nada está por acaso, irmão. Nada vai acontecer sem que Cristo permita. Sem que o nosso Senhor permita. Nada acontece. A gente vê o povo do mundo dizendo assim, eita, agora a Rússia vai destruir o mundo, porque tem um sinal de guerra muito poderosa. Rússia e Estados Unidos. E tem.
Tem um arsenal muito poderoso, que se eles se unir, eles tinham capacidade de destruir de fato a terra. Mas só que não é eles que estão no poder. Eles pensam que estão no poder, mas quem está no poder não é eles. Eles são apenas servos na mão de Deus. Deus usa eles para fazer o que Deus quer. Somente isto. Assim como Deus já usou reis no passado para trazer juízo à nação de Israel, reis maus, Deus usa até hoje essas autoridades. Entendeu? Eles não agem por conta própria. Eles agem pela vontade de Deus. Amém? Lembrando disso, irmão. Nada acontece por acaso. Tudo tem um propósito. Tudo está na mão de Deus. É Deus que faz todas as coisas acontecer. Não é o homem. Amém? Ele continua dizendo aqui. Verso 3 ainda. Ele vai dizer assim. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Ou seja, depois que Cristo veio, cumpriu todo o seu propósito, foi para a cruz do Calvário, e assim, na cruz do Calvário, Ele nos purifica, morrendo em nosso lugar, ressuscita ao terceiro dia, Ele se assenta, Ele sobe e se assenta à direita da majestade. Ele se assenta em seu trono, em sua posição de rei, rei dos reis. Amém? É disso que a palavra de Deus está dizendo, que ele se assentou ao lado da majestade, à direita. É uma posição que ele se encontra. Verso 4 vai dizer: tendo se tornado tão superior aos anjos, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Ou seja, Cristo é maior do que os anjos, é superior aos anjos. Enquanto que muitas pessoas buscam a revelação de anjos, não. Nós temos a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo em nossas mãos. E a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo em nossa mão é superior a qualquer revelação trazida por anjos. Como eu disse mais atrás, a última revelação de Deus veio através do Filho de Deus. Por mais que as pessoas digam assim, um anjo me visitou e me deu esta revelação, um anjo que é poderoso, que as pessoas usam vários nomes, estão botando até nome que a Bíblia não cita em anjo, e dizendo que o anjo está usando eles para fazer tal coisa, entendeu? Cristo é superior aos anjos. A palavra de Deus diz que todos vão ser colocados, todos os anjos se ajoelharão diante do Senhor, da majestade do nosso Senhor. Tudo foi colocado diante do Senhor. Toda autoridade, nos céus e na terra e debaixo da terra. Ou seja, tanto os anjos no céu, como as pessoas na terra e os demônios no inferno, todos eles estão sujeitos a Cristo. Cristo é que reina. Não é anjo que reina, é Cristo. Cristo é que está no trono, não é os anjos. Então, em vez de muita gente buscar anjos, devemos buscar o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é que tem o poder de salvar. Foi Ele que nos salvou naquela cruz do Calvário, quando Ele entregou a sua vida por nós. Não foi anjo que morreu em nosso lugar, mas foi nosso Senhor Jesus Cristo. A expressão exata do Deus Pai. Amém? Estamos finalizando. E Ele herdou um nome que está acima de todos os nomes. Ou seja, o nome de Jesus está acima de qualquer nome, irmão.
É bom nós entender isso. Que isso também fala das orações. Quando nós orarmos, irmão, o nome qual nós temos que citar como cumprimento nas nossas orações é o nome de Jesus. Por mais que nós venhamos orar em nome de anjo, em nome de santos, essas orações são vãs se elas não forem depositadas no nome de Jesus. Essas orações não vão ser atendidas. Porque as orações elas têm que ser no nome de Jesus, porque foi o nome que foi dado e é o nome que está acima de todo nome. O nome o qual recebeu toda a autoridade nos céus e na terra. E ele continua dizendo no versículo 5, ele vai dizer, o qual os anjos, pois a qual dos anjos Deus em algum momento disse, você é meu filho, hoje te gerei. Ou seja, essa palavra não foi citada para nenhum anjo. Essa palavra sobre é meu filho. A única vez que nós vemos Deus dizendo assim, este é meu filho amado, ele está falando da pessoa de Jesus Cristo. Somente para ele. Ou seja, nenhum anjo tem um lugar como filho, como Deus, como Cristo tem. Porque até nós somos filhos, só que nós somos filhos adotivos de Deus. Cristo, ele é filho, não como nós somos filhos, mas ele é filho porque ele é da essência de Deus, ele veio do próprio Deus, e ele é o próprio Deus, tem todos os atributos de Deus. Ou seja, ele é o próprio Deus, ele é o filho legítimo, enquanto nós somos filhos adotivos. Amém? Glória a Deus. E ele, encerrando, ele vai dizer assim, eu lhe serei pai e ele lhe será meu filho. Novamente falando da pessoa de Jesus Cristo. Nós temos um Deus, um único Deus que se manifesta em três. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O qual nenhum são iguais. Todos são Deus, mas todos são separados, diferentes um do outro. Ou seja, o Filho não é o Pai, nem o Pai é o Espírito. Cada um tem a sua função na Trindade. Cada um tem o seu trabalho, a sua forma de agir na Trindade. O plano da redenção foi feito pelo Pai. O Filho executou o plano da redenção. E o Espírito Santo aplica o plano da redenção. Mas nós temos um único Deus. Amém? Não há mais de um Deus. Só é um Deus. A diferença é que ele se manifesta em três pessoas distintas uma da outra. Amém? Glória a Deus. Vamos louvar o nosso Deus. Hoje eu estou meio perdido porque eu não tenho relógio. Meu relógio quebrou. O negócio ali, o celular está cambiado. Vamos louvar. Orar. Orar, né?